Boa noite, boa noite. E aí, como é que está o coração de vocês? O incrível Jonas que habita em nós. Para quem estava aqui semana passada, a série dos Jonas Brothers. Boa noite. Se eu não te vi no espaço de conexão, quero te dar as boas-vindas também. Se você está aqui pela primeira vez, saiba que esse é um espaço pensado para gerar novas conexões, então sua presença de fato é aguardada, é esperada. Então, seja presencialmente, seja virtualmente, as pessoas que estão acompanhando a gente através da transmissão, Pastor João, Lari, Mateuzinho, nós estamos celebrando com vocês, que massa! Para quem não sabe, Pastor João, Lari, agora estão babando, estão com o Mateuzinho no colo, finalmente, depois de tanta espera. Que legal, seja presencialmente ou virtualmente, é uma alegria, e eu falo em nome da igreja também, poder compartilhar esse momento com vocês, celebrar tudo que Jesus está fazendo por nós, nessa história de plantação da Igreja Multi, tudo que Jesus está fazendo em nós, através de nós, e aí já aproveitando o gancho da série de Jonas, apesar de nós. Como é bom crer num Deus que está trabalhando apesar de nós. Isso traz descanso para a nossa alma, não traz? Uau! Deus é um Deus que trabalha por nós, em nós, através de nós e muitas vezes apesar de nós. Isso é lindo, pensar num Deus gracioso, que muitas vezes não reage, não responde de acordo com aquilo que nós merecemos, mas estende graça e misericórdia. E é muito bom saber que de alguma maneira você tem se conectado a essa grande história e tem encontrado espaço para pertencer a essa comunidade, a essa igreja. Hoje a gente vai dar sequência na série de mensagens, o incrível Jonas que habita dentro de nós, e a gente está olhando para um livro pequenininho do Antigo Testamento, 4 capítulos só. A gente está chamando a história de Jonas como a pequena história de Jonas, mas a pequena história de Jonas, como nós já vimos no domingo passado, que tem relação com a grande história de Jesus, que está entrelaçada com todas as histórias representadas aqui nessa noite. E diante disso, sabendo que a gente vai dar sequência a uma série de mensagens, que a gente já estreou essa série no domingo passado, eu acredito que seja legal eu me dirigir a pelo menos 2 públicos. O primeiro público talvez seja daqueles que estão aqui pela primeira vez, ou acompanhando a Multi pela transmissão pela primeira vez, e não assistiram a primeira mensagem, a estreia. E talvez o outro público seja você que já faz parte da igreja, mas que por algum motivo domingo passado você não esteve conosco. E aí eu queria enfatizar 2 questões. A primeira questão é que se você perdeu o início dessa série de mensagens, se você chegou aqui pela primeira vez hoje, você precisa saber que lá no nosso canal no YouTube, graças à generosidade, ao trabalho excelente do time de transmissão, de criatividade, essa mensagem já está lá disponível. Então você pode voltar para casa e desfrutar daquilo que aconteceu domingo passado. Agora, apesar da mensagem de hoje se tratar de uma sequência dentro de um contexto, né? Tem início, meio e fim, hoje a gente vai dar sequência, a segunda mensagem dessa série. O tema de hoje, ele é extremamente relevante, ele é pertinente, e ele se conecta com uma dinâmica que todos nós já experimentamos em algum momento, ou que ainda iremos experimentar. Então, a mensagem de hoje, ela se entrelaça com a vida real, uma dinâmica que tem relação com a sua vida em alguns momentos, e com a sua relação com Deus, sua espiritualidade. Quantos aqui já experimentaram algo do tipo? Depois de muitas decisões sendo estabelecidas, riscos sendo calculados, de repente você se encontra num lugar que você começa a se sentir enclausurado, insuficiente, incapaz, talvez na ausência de recursos, na ausência de percepção acerca da esperança. Quantos de nós já experimentamos em alguns momentos esse lugar de incapacidade, que a gente chega literalmente no fundo do poço, e a gente olha, a gente não enxerga a saída, a gente não enxerga a solução. Eu sou o único? Quem mais? Quantas vezes? E se você não chegou lá, deixa eu te dar uma notícia. Em algum momento você vai chegar lá. E a mensagem de hoje, a pequena história de Jonas, pode nos ensinar o que fazer quando não dá para fazer nada. O que fazer quando a gente chega no fundo do poço,
seja por escolhas ruins, ou seja por circunstâncias adversas que roubam de nós a capacidade de resolução, de intervir, de solucionar. Convenhamos, todos nós já passamos por um momento parecido com esse, já experimentamos algo do tipo, já ficamos frustrados olhando ao nosso entorno e pensando: nossa, eu estou enclausurado, eu não tenho nada que eu possa fazer nessa situação, eu cheguei ao meu limite, eu cheguei ao fundo do poço. E eu queria que essa ponderação ela marcasse o início da nossa conversa. A vida autêntica, marcada pela visão de Deus para nós, o propósito de Deus para nós, parece ser difícil de ser vivida, certo? A gente veio de uma série, antes da série de Jonas, sobre o Sermão do Monte, a gente viu isso, os desafios de viver uma vida diferente, de acordo com a vontade, com o propósito de Deus para as nossas vidas. Às vezes é difícil, parece difícil viver uma vida autêntica, debaixo da visão e do propósito de Deus para nós, mas ao mesmo tempo, parece fácil, às vezes, colocar tudo a perder, parece fácil, às vezes, sabotar aquilo que Deus nos chamou para cultivar, por uma decisão equivocada, por um erro, por um deslize. Quantos de nós, em alguns momentos, já paramos para olhar para a nossa vida, para os nossos relacionamentos, para tudo aquilo que Deus nos confiou, e talvez sentiu um pouquinho de ansiedade, do tipo: uou, uma decisão errada e eu posso colocar tudo a perder. Convenhamos, a vida autêntica é difícil de ser vivida, e às vezes fácil de ser sabotada, e a gente está vendo isso na história de Jonas. Se a gente fosse definir a história de Jonas, e talvez encontrar uma ilustração para definir o papel dessa história para nós, a gente não poderia usar, por exemplo, uma janela. A história de Jonas não é uma janela para a gente vislumbrar algo transcendente, para além de nós, entender coisas muito mais profundas. Não é uma janela para a gente olhar as coisas alheias a nós, mas é, na verdade, um espelho para que a gente possa contemplar aquilo que está em nós, contemplar o sabotador muitas vezes dentro de nós, o Jonas dentro de mim e de você. E a gente conversou sobre isso. O papel dessa pequena história no Antigo Testamento era levar o povo escolhido de Deus a deixar de se distrair e de se mover tentando resolver os dilemas dos outros no primeiro momento, mas olhar para si. É uma história cheia de ênfases específicas, sátiras, provocações, que levam a gente a enxergar obviedades na vida desse cara chamado Jonas, para que no final a gente possa se reconhecer em Jonas e enxergar Jonas em nós, e tratar essas obviedades que às vezes fazem a gente chegar no fundo do poço e descer com gosto, com vontade. A visão de Deus, o propósito dele para as nossas vidas, com frequência nos coloca nesse lugar de tomada de decisão, e a gente experimenta muitas vezes tensões entre a vontade de Deus, a visão de Deus para nós, e aquilo que a gente prefere fazer, aquilo que a gente acha que é melhor, as nossas preferências, os nossos planos, as nossas visões. E diante dessa realidade a gente encontra o Jonas dentro de nós. Muitas vezes a gente, ao invés de fazer o trabalho que tem que ser feito, nós entramos em rota de fuga. E aí a gente vai olhando para o livro de Jonas, e a gente vai ver que é possível afirmar o seguinte, no que se refere a viver a vontade de Deus para nós. Por vezes o problema não é falta de entendimento de qual é a vontade de Deus para nós, por vezes não é falta de visão, mas é a presença de tensão entre o que Deus está nos chamando para ser e fazer, e aquilo que está na nossa zona de conforto. E aqui a gente vai percebendo que logo no início do livro de Jonas tem um ensinamento extremamente relevante para nós. Nós vimos isso no domingo passado. Deus nem sempre nos fala o que a gente gostaria de ouvir, e nem sempre o que Ele pede para a gente fazer é o que a gente gostaria. A gente viu isso. O início do livro de Jonas começa com a palavra de Deus trazendo clareza acerca de identidade e de propósito para Jonas. Então o problema muitas vezes não é falta de visão, falta de entendimento, mas é a tensão estabelecida na vida real.
Na segunda-feira, quando a gente sai da celebração e pensa, e agora, o que eu faço com tudo que eu ouvi? Com tudo que eu entendi, com tudo que eu aprendi? Então a palavra de Deus vem a Jonas e diz assim, olha, levante-se, apronte-se e vá. E Jonas então, ele se levanta, ele se apronta e ele apronta, ele vai, mas numa outra direção aleatória. E aí, nesse percurso, ele toma o caminho mais difícil. Deus tinha pedido ele para ir para Nínive, 500 milhas de distância de onde ele estava. Mas Jonas escolhe ir para Cancún do tempo dele, Tarsis. E ele aumenta a rota e o desafio no percurso na viagem intensamente, 2.500 milhas para desobedecer a Deus. E na medida que Jonas vai seguindo o plano dele de fuga, a gente é informado no início do versículo 4, no capítulo 1, que Deus então olha para Jonas fugindo e intercepta Jonas nessa rota de fuga com uma tempestade. Intercepta Jonas, a gente vê no versículo 4 que Deus envia uma tempestade. A gente viu que esse verbo enviar é um verbo que tem relação com o envio preciso, como se eu tivesse lançado algo com precisão, uma lança. Deus intervém, Deus vai atrás de Jonas. E aí a gente pensa, por que Deus tão bom submeteria Jonas a uma tempestade, a um desafio dessa maneira? A gente viu duas explicações. A primeira é que Deus se importa. Ele se importa com a mim, com a sua vida e com os desdobramentos das nossas decisões. Deus se importa. E o segundo motivo é porque a nossa desobediência, as nossas rotas de fuga são mais complexas do que nós imaginamos. O nosso pecado afeta não só a nossa vida, mas a vida de quem está à nossa volta. Jonas pega um barco para Tarsis, as pessoas não tinham a menor ideia do que ele estava fazendo, e a rota de fuga de Jonas começa a afetar a vida de pessoas que não tinham nada a ver com aquilo. Agora, quando a gente entra em momentos assim, em que Deus está interferindo na nossa vida, momentos de turbulência, momentos de tempestade, que a gente se sente acuado, olhando para tudo aquilo que a gente fez, as decisões talvez equivocadas que a gente tomou, existem duas grandes tentações. A primeira tentação é se distrair, é dormir, e a gente vê que no meio da tempestade, Jonas está lá apático, omisso, ele está dormindo, tempestade, e Jonas roncando, competindo com os trovões. Mas depois entra a fase do desespero, quando cai a real, ele olha ao redor dele e pensa assim, o que eu faço desse ponto em diante? E Jonas tem ideias brilhantes, só que não, no meio do desespero, à medida que Jonas está descendo para o fundo do poço, a gente vai vendo que não só a distração, mas também o desespero vai afetando a forma dele de tentar resolver as coisas. Ao invés de recorrer a Deus, ele prefere morrer. Ele fala, me lancem ao mar, eu prefiro morrer do que ter o meu coração realinhado, eu prefiro morrer do que obedecer a Deus, eu prefiro morrer do que alinhar a minha visão e o propósito de vida que eu tenho, ou que eu pensava que eu tinha, com aquilo que Deus está me pedindo para ser e fazer. Eu prefiro morrer. Que silêncio, vocês estão muito quietinhos. E aí, o que a gente vai ver hoje é que nesses momentos de turbulência, nesses momentos em que a gente se sente enclausurado, a gente está olhando, a gente passou da fase da distração, a gente já está no desespero. O que fazer quando não tem mais nada a ser feito? A gente vai ver que o grande ponto da história nesse momento não é o que está acontecendo ao entorno de Jonas, mas o X da questão é o que está acontecendo entre Jonas e Deus. Nem toda tempestade Deus envia. Tem tempestades que são naturais, mas em alguns momentos, quando nós estamos em rota de fuga, nós precisamos considerar, talvez Deus esteja interferindo. Não importa em qual área da sua vida você experimente um tipo de tempestade ou um tipo de ansiedade, situação parecida com a de Jonas, pensando, nossa, o que eu faço agora? Parece que os meus recursos se foram, as minhas possibilidades se foram. Não importa em qual área da sua vida isso aconteça, a gente não pode ceder à tentação de focar naquilo que está ao nosso entorno. É como tratar um sintoma sem entender a raiz do problema. E
toda vez que a gente sente que a nossa vida está indo numa direção estranha, equivocada, diferente, turbulência no caminho, se nós de fato estamos desejando entender o que Deus pensa sobre esses momentos, nós precisamos de duas perguntas. Eu quero te ajudar, te capacitar a avaliar as turbulências da sua vida, os momentos desafiadores. Olha só, a primeira pergunta: a gente tem que parar e ponderar: será que em alguma área da minha vida existe assim uma possibilidade remota de eu estar fugindo de Deus? A gente tem que parar e ponderar isso. Quando as coisas começam a ficar difíceis, desafiadoras, nós precisamos dessa pergunta, porque ela pode nos ajudar a passar a peneira. Pode ser que as coisas estejam difíceis porque a gente está fazendo a vontade de Deus, e às vezes fazer a vontade de Deus é difícil mesmo, mas pode ser que as turbulências sejam um sinal de Deus. Pisa no freio, olhe atentamente, será que em alguma área da sua vida você está fugindo de Deus? Mas a gente precisa de uma segunda pergunta, e a segunda pergunta é: será que eu estou levando Deus a sério? Porque o início da história de Jonas começa com a palavra de Deus. Deus falou para Jonas o que ele deveria fazer. E sabe, diante dessas duas perguntas, existe um sintoma que a gente pode observar se a gente estiver de fato fugindo de Deus. O sintoma da falsa convicção de controle. Jonas, ele tem uma falsa convicção de controle. Deus fala algo, dá para ele uma direção, e Jonas estabelece decisões completamente diferentes do que Deus esperava, porque ele acha que está tudo bem, ele acha que ele pode entrar no barco, ele tem dinheiro para comprar a passagem, ele acha que ele está no controle. E muitas vezes as tempestades são importantes para nos chacoalhar e mostrar assim: parece que você não está tão no controle assim. E o que eu estou querendo dizer com isso? Deus não leva em consideração no primeiro momento o início da rota de fuga. Ele é paciente, ele observa, mas de repente chega ao limite, e ele começa a estabelecer a primeira intervenção. Então surge a tempestade. Só que Jonas, ele ainda não está levando Deus a sério. Jonas vai tomando decisões contrárias. É quase como se Jonas fosse uma versão moderna de meu corpo, minhas regras. Não, Deus, o Senhor pediu para fazer um negócio, pode ser que eu tenha umas consequências aí, eu não sei se eu vou fazer o que o Senhor está pedindo, porque meu corpo, minhas regras. Vamos para o texto? Porque desse ponto em diante a gente precisa seguir na nossa jornada. Olha só, Jonas, capítulo 1, 12 a 17, depois que a grande tempestade se inicia, os marinheiros entram em parafuso, porque eles nunca tinham visto algo tão intenso, e eles perguntam: cara, e aí? O que está acontecendo? O que a gente pode fazer para essa tempestade passar? Porque Jonas informa para eles: eu sou parte do povo de Israel, o mesmo povo que foi conduzido por Deus com a sua mão forte, tirou a gente do Egito, abriu o mar vermelho, os marinheiros: meu Deus, você está fugindo desse Deus, o que a gente faz? E aí Jonas tem a ideia brilhante: joguem-me ao mar, e ele voltará a ficar calmo. Eu prefiro morrer, me joguem, o problema sou eu sei que essa terrível tempestade é culpa minha. Em vez disso, os marinheiros remaram ainda com mais força para levar a embarcação para a terra, mas não conseguiram, pois o mar tempestuoso havia se tornado muito violento. Jonas, você está no controle? Vamos intensificar a tempestade. Olha só a sequência do texto. Então Jonas cai em si, e um grande avivamento acontece. Jonas se arrepende. É isso? Não. Os marinheiros, eles começaram a orar: Deus de Jonas, por favor, Senhor, disseram, não nos deixe morrer por causa dele, esse BO não é nosso. Não nos deixe morrer por causa desse homem, e não nos responsabilize pela morte dele. Ó Senhor, tu sabes os motivos que enviaste essa tempestade sobre ele. Depois os marinheiros pegaram Jonas e o lançaram ao mar. O texto segue: no mesmo instante a furiosa tempestade se aquietou. Espantados com o grande poder do Senhor, os marinheiros se converteram. Eles olharam para tudo aquilo que estava acontecendo e ofereceram um sacrifício.
firmaram um compromisso, uma aliança de servir a Deus, de viver e compartilhar a fé de maneira autêntica. E quando a gente acha que a história está se encerrando, que a cortina dessa pequena história está se fechando, o Senhor faz com que um grande peixe apareça. Eu acho que Deus já tinha colocado o peixe para ficar assim, ó, em volta do navio. Uma hora ele pula, o coração está duro, o menino vai pular. E aí, o que o texto descreve é que Jonas então fica dentro do peixe por 3 dias e 3 noites. Se você não estava aqui no início da série, eu desafiei você a considerar que nem toda história improvável é uma história que não é verídica. A gente viu 2 exemplos contemporâneos, James Bartley em 1891, e a gente viu também um evento parecido que aconteceu com um mergulhador o ano passado. A CNN tem uma matéria, você pode olhar lá no Google, procurar. Pessoas que foram engolidas por grandes peixes e sobreviveram para contar. E Jesus se referiu a esse acontecimento como um sinal, é algo improvável mesmo. Agora vamos ser autênticos. Se a gente não conhecesse a história de Jonas, se eu nunca tivesse visto uma história infantil, um desenho sobre Jonas, nunca tivesse lido, eu escutei gente falando essa semana, que logo depois que a celebração acabou, no domingo passado, o pessoal começou uma rotina de devocional em Jonas. Que massa se você fez isso, ponto para você, depois eu te dou um bombom. Se a gente não conhecesse a história de Jonas, a gente pensaria que esse é o fim, certo? Deus diz uma coisa, Jonas faz outra, ele vai até as últimas consequências, afirmando a relutância dele, o coração duro dele, o orgulho dele, até que ele é lançado no mar, vem um peixe. A gente olha e pensa assim, já era. Jonas tentou assumir o controle, tentou sabotar o que Deus estava querendo fazer nele e através dele, e acabou a paciência de Deus. Fim da história. A gente olha e a gente fala assim, acabou, não tem mais para onde ir. As rotas de fuga de Jonas já não são viáveis. Para onde é que ele vai fugir agora? Os recursos de Jonas, tudo indica que essa expressão de que Jonas se levantou, se aprontou e foi, tem uma relação direta com se desfazer de tudo, reunir seus investimentos, seus recursos, colocar tudo isso no navio para Tarsis e ir embora e se mandar. Ou seja, até os recursos de Jonas foram parar no fundo do mar. Deu tudo errado. Deu tudo errado. E agora? O que fazer em momentos como esse? Porque se para um leitor que não tivesse contexto, seria plausível reconhecer, acabou, não tem mais para onde ir, do ponto de vista lógico. A gente precisa considerar que na nossa vida às vezes é assim, a gente olha para circunstâncias, para situações, e a gente pensa, dessa vez acabou, dessa vez não tem mais o que fazer, dessa vez eu acho que eu coloquei muita coisa a perder, dessa vez a esperança se foi. O que fazer quando parece que não tem mais saída do fundo do poço que às vezes a gente se mete? Tem um meme muito engraçado, um vídeo no Instagram de uma ovelha que é resgatada de um buraco. Vocês já viram esse meme? A ovelha está lá sofrendo e tal, aí vem o pastor com toda a paciência, tira a ovelhinha do buraco, passa 2 minutos, nem isso, a ovelhinha sai pulando feliz assim, e entra de novo no mesmo buraco. O que fazer quando a gente chega no fundo do buraco? O que fazer quando a gente não consegue resolver sozinho? O que fazer quando parece que nós estamos experimentando incapacidade de restabelecer a rota, incapacidade de recalcular a rota, incapacidade de restabelecer a visão de Deus e desenvolver o propósito de Deus para as nossas vidas? O que fazer quando não tem nada mais para ser feito? É nesse ponto que a gente está na história. E a grande verdade é que Deus é um Deus de provisão. Vocês concordam com isso? Deus é um Deus de provisão. Mas muitas vezes a gente pensa que a provisão de Deus são as coisas boas que Ele envia na nossa direção. Sim, só que muitas vezes nós precisamos de outros tipos de provisão. Nós precisamos de provisões que nos coloquem em lugares de restrição.
para a gente pisar no freio e realmente cair na real. É nesse momento que a gente pode começar a olhar para Jonas, para esse coração relutante e ponderar: existe uma possibilidade do quebrantamento, de Deus começar a trabalhar em Jonas agora, porque não tem para onde correr. Muitas vezes Deus provê tempestades para nos colocar nesse lugar de total insuficiência, incapacidade. E a ideia do quebrantamento é interessante. Deus nos quebra para nos formar novamente, e esse ato de nos quebrar é nos levar para um lugar em que a gente tem que concordar: não tem mais plano B, não tem para onde ir, não tem rota alternativa, não tem possibilidade de fuga. A ausência de plano B provavelmente foi o primeiro momento do ministério de Jonas, em que ele olha para a situação e ele não tem mais a esperteza dele, os dons dele à disposição, os recursos para resolver a situação. Ele está chegando pela primeira vez ao fim de si mesmo. Legal, Tiago, mas e a gente? Olhando para Jonas, quando a gente chega nesse momento de turbulência na nossa vida, o que fazer quando não dá para fazer nada? Essa é uma pergunta justa diante do texto, e a gente precisa voltar para o texto para encontrar essa resposta. Olha só, Jonas capítulo 2, versículos 1 a 9, vocês me acompanham na leitura? Vamos lá juntos? Então, de dentro do peixe, Jonas orou ao Senhor seu Deus e disse: em minha angústia clamei ao Senhor, e ele me respondeu. Gritei da terra dos mortos, e tu me ouviste. Nas profundezas do oceano me lançaste, e afundei até o coração do mar. Deixa eu abrir um parênteses aqui. Essa oração de Jonas é uma oração num formato de um poema, é o Salmo de Jonas. E Jonas usa algumas palavras aqui muito interessantes para descrever esse fundo do poço que ele chegou. E ele usa aqui a ideia da terra dos mortos. É o que Jesus estabelece como o Sheol, o lugar da separação dos homens e Deus, separação eterna. E é interessante porque aqui a gente começa a ter dimensão que parece que Jonas está entendendo quão profundo ele foi, por causa do seu coração relutante. E ele está considerando não só a morte, mas a possibilidade dele estar desconectado de Deus. O texto segue: as águas me envolveram, Jonas diz, fui encoberto por tuas tempestuosas ondas. Então eu disse: o Senhor me expulsou da tua presença. Olha de novo a ideia da desconexão. O Senhor me expulsou da tua presença, e no entanto eu vou olhar de novo para o templo, eu volto para Jerusalém. Deus, o Senhor me expulsou, mas eu voltarei, eu olharei de novo para o santo templo. Eu afundei debaixo das ondas, e as águas se fecharam sobre mim. O texto segue: as algas marinhas se enrolaram em minha cabeça, afundei até os alicerces dos montes, fiquei preso na terra, cujas portas se fecharam para sempre. É o coração de alguém que não vê mais saída, gente, não tem mais para onde ir. Mas tu, Senhor, meu Deus, me resgataste da morte, quando a minha vida se esvaía, me lembrei do Senhor. E o texto segue: e a minha oração subiu a ti, em teu santo templo. Os que adoram falsos deuses dão as costas para as misericórdias de Deus. Eu, porém, oferecei sacrifícios a ti, com cânticos de gratidão, e cumprirei todos os meus votos, pois somente do Senhor vem o livramento. Em outras traduções, só o Senhor salva. No fundo do poço, só o Senhor salva. É muito interessante perceber a dinâmica no livro de Jonas, do capítulo 1, a palavra de Deus vindo a Jonas,
Deus falando, mas aos poucos Jonas dando as costas para Deus, fugindo da palavra de Deus. A gente não percebe Deus falando mais nada. Posso abrir outro parênteses? Muitas vezes quando a gente está em rota de fuga, a gente às vezes se queixa do silêncio de Deus, e pode ser que o silêncio em alguns momentos, ou seja, um resultado da tua Bíblia fechada, ou pode ser que existam coisas que ficaram pelo caminho, e a gente precisa retomar o básico. Mas a gente percebe essa dinâmica, Deus está falando e de repente, uou, Deus não está falando, Deus está intervindo. E Jonas não está falando com Deus. Jonas representa alguém, ali no Antigo Testamento, um profeta, que foi chamado para ter um relacionamento autêntico, especial com Deus, para viver, para compartilhar a fé. E uma das marcas de quem tem um relacionamento autêntico com Deus, não é só ouvir a Deus, é crer que Deus também nos ouve. Deus também nos ouve, e a gente vê Jonas descendo ao fundo do poço com o coração duro, e não falando com Deus, não envolvendo a Deus, ele se recusa a conversar com Deus. E nesse momento de incapacidade, quando o recurso acaba, quando o dinheiro acaba, quando as rotas de fuga já não são uma possibilidade, memória, ele lembra de Deus. E aqui a gente vai poder estabelecer 3 lições ou 3 princípios sobre o que a gente deve fazer quando a gente descobre que nós estamos sem controle nas mãos, quando a gente chega ao fundo do poço. E a primeira lição, através do Salmo de Jonas, essa oração, esse poema de Jonas, é o seguinte: quando tudo der errado, ore de uma perspectiva específica. Note, eu não digo apenas ore, mas ore por uma perspectiva específica. Quando a gente olha para a oração de Jonas, esse salmo, a gente precisa reconhecer que tem algumas similaridades interessantes entre o que Jonas está falando com Deus e entre a palavra de Deus que já estava revelada. A gente olha para o Saltério, para o livro de Salmos, e a gente vai encontrar uma série de referências que Jonas usa na hora de orar, na hora do desespero. Ele sabe, minha perspectiva, ela me traiu. Gente, eu me perdi, eu entrei em rota de fuga, o meu coração estava duro. E quando a gente se encontra nesse lugar, a gente não pode arriscar orar de qualquer jeito. A gente precisa orar de acordo com a perspectiva específica de Deus. E é o que Jonas faz, em parte. A gente precisa reconhecer que houve uma tentativa de orar nessa perspectiva específica, e nesse ponto ele acertou. Olha só comigo, eu separei algumas referências em paralelo. Jonas capítulo 2, versículo 2, vocês estão acordados? Dá um uhul! Boa, vocês estão acordados? Jonas capítulo 2, versículo 2, é a oração de Jonas, né? Em minha angústia clamei ao Senhor, e Ele me respondeu. Eu gritei da terra dos mortos, desse lugar de desconexão de Deus, e Ele me ouviu. Agora olha que interessante o Salmo 30. Jonas tinha esses textos no coração. Salmo 30 diz: Senhor meu Deus, a Ti clamei por socorro, e Tu me salvaste, me curaste. Senhor, me tiraste da sepultura, da terra dos mortos. Eu estava prestes a descer ainda mais no fundo do poço, e o Senhor me devolveu a vida. Olha só os paralelos continuando. Jonas capítulo 2, versículo 3: nas profundezas do oceano me lançaste, e afundei até o coração do mar, as águas me envolveram, fui encoberto por tuas tempestuosas ondas. Olha o Salmo 42, versículo 7: ouço o tumulto do mar revolto, enquanto suas ondas e correntezas passam sobre mim. Versículo 5, em Jonas: afundei debaixo das ondas, Deus, e as águas se fecharam sobre mim, algas marinhas se enrolaram em minha cabeça. Salmo 69, 1 a 2: salva-me, ó Deus, pois as águas subiram até o meu pescoço, nas profundezas lamacentas eu me afundo, não tenho onde firmar os pés. Versículo 9, do capítulo 2 de Jonas: eu, porém, oferecerei sacrifícios a Ti, com cânticos de gratidão eu cumprirei todos os meus votos, pois somente do Senhor
vem o livramento. E olha só o Salmo 66 em paralelo. Agora eu venho ao teu templo. Não era o desejo de Jonas? Eu ainda vou voltar ao templo. Agora eu venho ao teu templo com sacrifícios, com holocaustos, para cumprir os votos, para fazer o que você me chamou para fazer, Deus, para ser quem o Senhor me chamou para ser. Eu vou obedecer. Sim, os votos sagrados, os meus compromissos contigo, que eu fiz quando eu estava em grande aflição. É muito interessante. A gente precisa reconhecer que quando a gente chega no fundo do poço e não tem mais o que fazer, nós não precisamos da nossa perspectiva, nós precisamos orar através da perspectiva de Deus. A gente precisa aprender com Jonas. Jonas orou a partir da palavra de Deus. Nunca subestime um tempo como esse se você não está no fundo do poço. Anota no bloco celular aí, do bloco de notas do celular, quando eu estiver na pior, quando eu estiver no fundo do poço, eu vou precisar daquilo que eu recebi no tempo da calmaria. A gente nunca pode subestimar o poder das disciplinas espirituais no tempo em que estamos experimentando calmaria. Absorver a Bíblia, ler a Bíblia, entender a visão de Deus, o propósito de Deus, se debruçar sobre a palavra dEle, amar a palavra dEle, é necessário para que a gente possa orar de maneira autêntica, para que a gente possa pedir: Deus, seja feita a Tua vontade. Orar: Deus, eu quero orar por aquilo que o Senhor deseja fazer. Então nós precisamos da perspectiva da palavra de Deus, das promessas de Deus. E eu sei, para alguns isso pode soar incômodo pra caramba, do tipo: então você está dizendo que eu tenho que decorar versículo, então você está dizendo que eu preciso estudar a Bíblia? Sim. Olha o que a Bíblia diz sobre isso: guardei a tua palavra. Vamos ler juntos? Ficou bem ruim, a gente não guardou nada aqui, vamos guardar de novo. Vamos lá? Guardei a tua palavra em meu coração para não pecar contra ti. O que você sabe sobre Deus e sobre a vontade de Deus importa no tempo da aflição, no tempo da turbulência, porque vai te auxiliar a restabelecer a rota, a orar, a conversar com Deus. Nós precisamos encharcar a nossa alma da palavra de Deus, porque senão quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. Qualquer rota serve, qualquer espiritual. E aí a gente, ao invés de ter a possibilidade de orar a partir da perspectiva de Deus, a gente abraça uma espiritualidade mística, e às vezes uma espiritualidade ineficiente. A gente ora e a gente sai pedindo coisas aleatórias, a gente vai pedindo para Deus fazer o que a gente acha que precisa ser feito, e pode ser que esteja na contramão de tudo que Deus está tentando te mostrar. Então nós precisamos da palavra de Deus, para que ela possa guardar, não só o nosso coração, mas as nossas petições no lugar da perspectiva. Posso ouvir um amém? Nós precisamos guardar a palavra de Deus em nosso coração. Esse é o tempo da calmaria. Nós precisamos reter a palavra de Deus, para que no momento da turbulência a gente saiba como recorrer a Deus, saiba o que pedir a Deus. Quando a gente chega no fim da gente mesmo, a gente precisa concordar que às vezes nós precisamos de um método diferente, para que a gente não fique com um loop com os mesmos resultados. É insanidade entrar no fundo do poço e orar de qualquer jeito, pedir qualquer coisa para Deus e tentar voltar a ser o que você era antes. Não faz sentido. Nós precisamos entender para onde Deus está caminhando com a história, e a gente olhar e falar assim: uau, o que Deus espera de mim? Como eu oro nesse momento de incapacidade, de restrição. Eu preciso da perspectiva de Deus. Eu quero te encorajar a beber da palavra de Deus, de momentos como esse da celebração, nos grupos pequenos, para que a tua vida de oração possa florescer. Você possa orar, submeter a Deus e pedir: Deus, venha o teu reino, para que toda a rota seja recalculada toda vez que for necessário. Para você entender os riscos da gente não ter a palavra de Deus no nosso coração e usar a oração como uma ferramenta ineficiente. Eu lembrei de uma reportagem do Fantástico. Eu era novinho na época, criança, moleque. E eu lembro que a gente tinha chegado da igreja,
liga o Fantástico depois da celebração, depois do culto, está lá assistindo, e aí aparece uma reportagem sobre corrupção. Aí tinha 2 políticos lá na mesa, e eles estavam contando a propina. Quando eles terminam de contar a propina, eles falam: vamos orar? Vamos orar. Vamos orar. A última coisa que você esperava era, no meio desse fundo do poço, os caras orarem para Deus abençoar a propina. Livra-nos do mal, Senhor. Meu Deus, é propina. Como livra vocês do mal? Vocês estão na rota contrária da vontade de Deus. E muitas vezes, quando nós não temos a palavra de Deus guardada no nosso coração, a turbulência vem e a gente ora de acordo com a nossa própria perspectiva. Orações ineficientes que estão na contramão da vontade de Deus. E Jonas está orando a partir de uma perspectiva específica. Nós precisamos crer que em muitos momentos, orações que nós fazemos não são respondidas porque nós ou não pedimos, ou porque nós pedimos mal. É o que Jesus disse. Nós precisamos guardar a palavra de Deus no nosso coração. Agora, tem uma segunda lição, um segundo princípio. Ore de maneira autêntica e específica. Sabe por quê? Muitas vezes, na turbulência, no fundo do poço, nós somos mais autênticos, nós somos mais específicos, retroalimentando murmuração, ou específicos nas nossas justificativas, do que na nossa vida de oração. A história de Jonas precisa sinalizar para você que nós temos essa facilidade de endurecer o nosso coração e retroalimentar murmuração e justificativa. Mas Jonas aqui, por graça de Deus, ele começa a orar de maneira autêntica e específica. De maneira específica. E eu quero que você leia isso comigo, para a gente guardar isso no nosso coração também, junto com a palavra. Muitas vezes, nós somos mais autênticos e específicos murmurando, justificando, do que orando. Tiago, como é que eu posso ser autêntico e específico orando? Quando já não tiver mais nada para fazer, e também quando eu estiver numa estação de calmaria, como que se parece esse diálogo com Deus autêntico e específico? Deixa eu te dar algumas dicas. Tenho pelo menos 4 dicas. Seja específico confessando, não justificando. Seja específico, confesse os seus pecados a Deus. Chame os pecados pelo nome. Jonas é um fujão. É um fujão. É um cara com coração, cheio de orgulho, relutante. Ele é chamado profeta relutante. Confesse. Deus já sabe. Tem gente que fala numa perspectiva muito assim, positiva. Não, mas Deus conhece o meu coração. Irmão, Ele conhece o seu coração. Ele sabe o que passa aí dentro. Não faz sentido esconder. Seja específico confessando a Deus. Mas seja específico também agradecendo a Deus. Muitas vezes nós somos específicos nas murmurações, genéricos nas nossas orações de gratidão. Seja específico, agradeça a Deus por aquilo que Ele fez por você na cruz. Agradeça a Deus por aquilo que Ele está fazendo por você nesse tempo que você está vivendo. Naquilo que Ele está fazendo em você, no que Ele pode fazer através de você. Agradeça, mas também seja específico pedindo. Eu trouxe a citação de Jesus, lá na oração do Pai Nosso, na série Diferente. Jesus nos ensinando a fazer petições. A gente precisa aprender a pedir. Precisamos pedir de maneira específica. O que você precisa? Na estação do fundo do poço, mesmo que você não tenha como resolver, o que é necessário para resolver esse problema? Se Deus é quem Ele diz que é, seja específico, peça. Peça, se você já confessou, se você está grato por quem Deus é, a graça dEle, a misericórdia dEle, peça. Seja como um filho que confia na bondade do Pai, peça. Mas também consagre. Seja específico, consagre sua vida profissional, consagre sua vida financeira, consagre o seu casamento, consagre os seus filhos, consagre. O que é consagrar, Tiago? Diz assim: Deus, eu não quero ter o controle. É exatamente o contrário do que Jonas está fazendo. Ele não está consagrando quem ele é, ele não está consagrando o que ele tem, ele está assumindo o controle. E nós precisamos aprender a ser específicos, a
entregar a Deus tudo que somos, tudo que temos, para que nada enclausure o nosso coração, feche o nosso coração. Terceira lição, terceiro princípio: ore com uma postura adequada. Ore com uma postura adequada. Depois de experimentar na própria vida o poder divino, Deus está salvando Jonas de uma situação improvável. Depois de ter experimentado a graça de Deus, o favor de Deus nesse lugar chamado fundo do poço, a oração dele chega num ápice. Ele declara no final da oração dele: somente o Senhor salva. E ele diz: a minha postura diante dessa fé de que Deus salva é: eu vou fazer o que tem que ser feito, eu vou cumprir os meus votos, eu vou fazer a tua vontade. É isso que ele está dizendo para Deus. Eu estou agradecendo por aquilo que você fez e eu vou cumprir os meus votos. E ele faz essa declaração jubilosa: o Senhor salva, o Senhor salva. Nenhuma outra expressão poderia resumir melhor o reconhecimento de Jonas por tudo que Deus fez por ele. O Senhor salva. Eu estava no fundo do poço, o Senhor salva, o Senhor enviou esse peixe, o Senhor salva. Só que, ironicamente, o mesmo motivo de gratidão que leva Jonas a essa postura de consagrar, de falar assim: não, eu vou cumprir os meus votos, o mesmo motivo que ele exalta, que ele fala assim: uau, Deus, tu és aquele de quem vem o livramento, só o Senhor salva. Esse mesmo motivo, no capítulo 4, vai ser o motivo da instabilidade e da fúria de Jonas. Ou seja, a postura de Jonas num primeiro momento, ela é transicional. Ele fala assim: legal, Deus salva, obrigado, alívio, Só que ele se recusa a olhar para Deus fazendo isso com quem ele acha que não merece. Então, a gente vai vendo que parece que o coração de Jonas, apesar de estar desesperado, estar sendo quebrantado, é um coração ainda dividido, relutante. A postura dele ainda desperta no leitor do livro um pé atrás, fala: uou, como assim? Como assim? E aí, a gente precisa considerar esse salmo, essa oração de Jonas, em paralelo com outros salmos. Quando a gente compara esses salmos, apesar da gente ter similaridades, a gente percebe que há uma estrutura meio que paradoxal. Por um lado, Jonas está orando a palavra de Deus. Por um lado, Jonas está reconhecendo algumas coisas relacionadas às rotas de fuga. Por um lado, Jonas está realmente desesperado, sabendo: olha, se Deus não agir, já era. Só que por outro lado, a gente vê um salmo meio desconjuntado, uma oração meio estranha, que parece que não tem muita harmonia. Uma hora ele está falando com Deus, reconhecendo que Deus pode ajudar ele. Outra hora ele está dizendo que Deus é o culpado por aquilo que ele está experimentando. Outra hora ele está dizendo: foi o Senhor que me expulsou da tua presença. Tem algumas coisas que não encaixam dentro da estrutura desse salmo, se a gente fosse colocar ele em paralelo com salmos no saltério. Isso é interessante. O coração relutante de Jonas, ele está transbordando uma certa amargura, ele está transbordando uma certa discordância ainda de Deus. E mesmo diante do agir misericordioso de Deus, a gente chega no versículo 7, e olha só, Jonas diz: quando a minha vida se esvaía, me lembrei do Senhor, e minha oração subiu a ti em teu santo templo. Os que adoram, aí entra o paralelo, os que adoram falsos deuses dão as costas para as misericórdias de Deus. Eu, porém, mas pera, Deus tinha chamado Jonas para ir para Nínive. Aqui parece uma leve alfinetada. Deus, obrigado por estender graça sobre a minha vida. Deus, obrigado por me salvar. Deus, obrigado pelo alívio. Eu vou fazer o que o Senhor está pedindo, mas olha, eu não sou como aquelas pessoas.
Eu não sou como aquelas pessoas que adoram falsos deuses. Essas pessoas dão as costas para as misericórdias do Senhor. Sério, Jonas? Sério? Que você vai encerrar a tua oração desse jeito depois de tudo que aconteceu? O melhor paralelo no livro de Jonas não é Jonas e o grande peixe, é Jonas e sua grande boca. O cara é embaçado. E a Bíblia diz que as tempestades revelam o que está dentro de nós. A boca fala do que o coração está cheio. Jesus, em Lucas 18, versículos 9 a 14, ele vai mostrar para a gente que é possível fazer orações bonitas e ao mesmo tempo estar com a postura errada do coração. Ele conta a história de um homem que tinha um cargo na igreja, olha, um homem todo espiritual, e um outro homem, um político lá, um traidor e etc. do povo. E aí o homem chega para orar na igreja, ele olha o outro e fala assim: graças a Deus, não sou como ele, porque quem adora falso Deus, traidor, dá as costas para a misericórdia de Deus. Mas eu, porém, e no exemplo de Jesus, o homem aqui todo quebrantado, sem orgulho, ele diz assim: tem misericórdia de mim, Deus, tem misericórdia de mim, porque eu sou pecador. E aí Jesus pergunta para os discípulos: e aí, quem vocês acham que foi embora com o coração alinhado? Quem vocês acham que foi embora justificado? Quem vocês acham que foi embora com a postura certa? Quem tinha as palavras bonitas ou quem estava com o coração quebrantado? Nesse lugar de maior esvaziamento, de quebrantamento, com tantos potenciais e oportunidades, Jonas ele vai encerrar a oração dele, agradecendo pela graça que ele recebeu, mas dizendo que outras pessoas não merecem essas misericórdias. Pastor, você não está pegando pesado? Essa oração é legal, ela é bonita, ela tem Bíblia. Eu sei, mas a história não acaba com essa oração. E a gente vai ver a sequência dessa história nos próximos domingos, e a gente vai ter que chegar à conclusão: Jonas estava em obras, e Deus estava dando muitas oportunidades, mas ao mesmo tempo o coração continuava relutante. Posso ler uma oração com vocês, um salmo, que mostra para a gente a postura adequada que Deus espera quando a gente chega no fundo do poço? Eu não vou ler a oração de Jonas, apesar de a gente ter coisas boas na oração de Jonas. Eu quero ler o Salmo 51 com vocês. Se você tem Bíblia aí, esse é o momento. Salmo 51. Salmo 51. Olha só, no primeiro domingo, na estreia dessa série, eu citei o caso de adultério de Davi, porque o profeta chega para Davi e ele usa uma história para confrontar Davi, para Davi enxergar as obviedades nele. Ele conta a história de um homem que tinha só um animalzinho, certo? E um homem que tinha muitos animais. Ele fala assim: Davi, o homem que tinha muitos animais, pegou o animal do homem que não tinha muita coisa, só tinha um. E esse homem que tinha muitos animais, matou esse cordeiro, entregou, sabe, para os convidados, e deixou o outro homem na pior. E aí Davi fica furioso, ele fala: quem é esse homem? Vamos matar ele. Aí o profeta diz: há um Jonas dentro de você. Essa história ajudou Davi a enxergar as obviedades e as relutâncias dele. E aí ele compõe o Salmo 51, uma oração extraordinária, com confissão, com gratidão, com pedidos, com consagração. Olha só o versículo 1: tem misericórdia de mim, ó Deus, por causa do teu amor, e somente do teu amor, por causa da tua grande compaixão. Apaga as manchas da minha rebeldia, das minhas fugas, lava-me de toda a minha culpa, purifica-me do meu pecado, porque eu reconheço as minhas fugas, a minha rebeldia. Meu pecado me persegue o tempo todo, pequei contra ti, somente contra ti, fiz o que é mal aos teus olhos. Por isso tens razão, o Senhor tem razão no que dizes, e é justo no teu julgamento contra mim, nas interferências.
Porque eu sou pecador desde que eu nasci, sim, desde que a minha mãe me concebeu. Tu, porém, desejas a verdade no íntimo, e no coração me mostras a sabedoria. Purifica-me, e eu ficarei limpo. Lava-me e eu ficarei mais branco que a neve. Devolve-me a alegria, eu não quero continuar na amargura. Devolve-me a alegria e a felicidade. Tu me quebraste, agora permite que eu exulte outra vez. Não continues a olhar para os meus pecados, remove as manchas da minha culpa. Cria em mim, ó Deus, cria em mim um coração puro, renova dentro de mim um espírito firme. Não me expulses da tua presença. Restaure em mim a alegria da tua salvação e torna-me disposto, olha que interessante esse paralelo, a te obedecer, e então eu ensinarei teus caminhos aos rebeldes. Essa é a oração adequada para o fundo do poço. E sabe, a gente não leu um versículo do capítulo 2. A gente precisa desse versículo para a nossa conclusão e para a gente ceiar juntos daqui a pouco e encerrar esse tempo de adoração. Jonas capítulo 2, versículo 10 diz o seguinte: então o Senhor, lê comigo, ordenou que o peixe vomitasse Jonas na praia. Sabe o que é interessante? Durante a semana eu estava preparando o sermão e eu recorri a alguns materiais que o pastor João deixou, ele esqueceu ali na minha sala. E eu estava lendo alguns comentários e eu esbarrei numa ponderação muito interessante. A referência, esse símbolo da baleia vomitando Jonas, ele deveria chocar o leitor. Porque sim, por um lado, Deus está trazendo Jonas de novo para a rota. Por outro lado, é uma imagem meio grotesca. É um vômito. E quando a gente pensa no ato de vomitar alguma coisa, a gente se lembra da tensão, da azia, alguma coisa indigesta, alguma coisa que está errada. E aí a gente tem alguns paralelos interessantes. Por exemplo, em Apocalipse capítulo 3. Quando a gente olha para Apocalipse capítulo 3, versículos 15 a 16, Jesus está tentando trazer uma igreja a recalibrar a rota, porque eles estão fugindo, eles estão extraviando do caminho. E Jesus fala para essa igreja assim: eu sei de tudo que você faz, mas você não é frio nem quente. Eu desejaria que você fosse ou um ou outro, mas porque você é como água morna, nem quente nem fria, eu o vomitarei de minha boca. E aí o versículo 19 vai dizer: eu corrijo e disciplino aqueles que amo. Por isso, seja zeloso e se arrependa. A ideia nesse ponto da história é levar a gente a entender que Jonas de fato vai recalcular a rota, de fato ele vai obedecer, mas será que com a postura certa? Será que com as motivações certas? Será que ele não está agindo como alguém morno? Eu faço então, Deus, tem que fazer, né? Tem que fazer, Deus, eu faço. Não, o Senhor me salvou do peixe, eu vou lá. E aí, ó o recomeço do ministério dele, é um vômito. Tinha algo ruim dentro da barriga do peixe. E aí a gente precisa considerar o seguinte: nessa imagem grotesca de um vômito, em que um homem chega no fundo do poço. A gente achou que Jonas estava no fundo do poço na barriga. Imagina quando ele sai de lá, todo vomitado, menino, no fundo do poço. Essa cena grotesca é o palco perfeito para o Evangelho, porque diante das nossas tensões, das nossas fugas, do nosso coração relutante, tá bom, eu vou, surge Cristo na cruz, eu vou. Surge Cristo, surge a imagem perfeita do Evangelho, de um Deus que quer agir por Jonas, de um Deus que quer agir em Jonas.
e através de Jonas, e gera novas oportunidades. O Evangelho é isso. O Evangelho é: apesar de mim e de você, Deus se moveu para recalcular a rota das nossas fugas. E eu queria fazer um apelo diferente hoje, pensando depois nessa imagem bonitinha do vômito. Eu até trouxe um vômito aqui, eu não vou abrir não, deixa eu ver como é que tá. Uma geleca, uma moeba, cheia de coisinhas aqui, chama quimeleca, brilha no escuro. Depois dessa cena do vômito, da indigestão, eu acho que a gente precisa de pelo menos 3 perguntas para o nosso apelo hoje. Primeira pergunta: talvez hoje você precisa mudar a sua postura e se arrepender de estar culpando a Deus pelo fruto das decisões que você mesmo tomou. Talvez hoje seja o dia do arrependimento em relação a escolhas que outras pessoas estabeleceram e que você tem olhado para essas escolhas e talvez colocado na conta de Deus. Mas talvez hoje você precisa se arrepender e mudar a sua postura e abandonar a amargura. E assim como Davi, pedir: Deus, me ajuda a exultar novamente, me ajuda a ser quem o Senhor me chamou para ser, a fazer o que o Senhor me chamou para fazer, não com mornidão, mas com alegria, com gratidão. Eu quero cumprir os meus votos, eu quero viver, eu quero compartilhar a fé com alegria, não de qualquer jeito. Talvez hoje o arrependimento que você precisa, que eu preciso, é mudar a nossa postura, em que muitas vezes nós amamos os novos começos, a graça que Deus nos dá, mas nós olhamos para os outros e nós clamamos por justiça. Nós pedimos graça diante das nossas falhas. Deus, por favor, tem misericórdia de mim, das minhas falhas, eu estou no fundo do poço, mas para o outro não. E esse é o dilema de Jonas. Jonas chegou finalmente no fundo do poço, e a história não acabou. E o Tim Keller, ele diz algo muito interessante. Se vocês puderem passar o próximo slide para mim. Olha só o que o Tim Keller diz: para que Jonas começasse finalmente a ascender, tanto na água quanto em sua fé, ele tinha que ser levado ao próprio fim de si mesmo, encarado a tempestade, a frustração, a amargura. O caminho para cima era primeiramente o caminho para baixo. Quando chegamos ao fundo do poço, é que encontramos o lugar em que habitualmente aprendemos os maiores segredos sobre o amor e sobre a graça de Deus. Se coloque em pé comigo, quero orar com você. Deus, nós chegamos num ponto da história de Jonas com muitos desafios, e eu oro para que não sejam os desafios de Jonas, mas seja o momento da oportunidade da gente abrir o nosso coração e enxergar o Jonas dentro de nós, o Jonas amargo, o Jonas que foge, o Jonas que até tem palavras bonitas, mas que ainda não está com o coração e com a postura adequada. Deus, nos ajuda a experimentar a Tua graça nessa noite. Daqui a pouco nós vamos ceiar, nós vamos relembrar a morte e o sacrifício de Cristo naquela cruz por nós, e o Senhor disse que toda vez que a gente fizesse isso, com a consciência de que de fato somos pecadores, de que nós estávamos no fundo do poço, mas o Senhor nos chamou, nos resgatou com a Tua forte mão, toda vez que a gente fizesse isso e se lembrasse de Cristo partido naquela cruz, o Senhor nos renovaria, o Senhor nos levaria adiante. E nós pedimos, por favor, que assim seja. Pai, eu oro por aqueles que talvez estejam se sentindo nesse lugar de incapacidade, talvez olhando para algumas áreas da vida e concordando: se não for o Senhor, se não for o Deus que livra, se não for o Deus que salva, desse ponto em diante, Deus, eu não sei mais o que fazer. Eu oro para que o Evangelho brilhe nessas situações escuras. Eu oro para que no nome de Jesus nós possamos orar pela perspectiva certa, de maneira autêntica, orar de forma específica e Te envolver na escuridão da nossa alma. Pai, talvez haja entre nós pessoas que estão lidando com justificativas plausíveis, lógicas,
mas eu oro para que o Senhor nos traga nesse momento a convicção do nosso pecado. Encontra-nos, Deus, com o coração quebrantado, não endurecido. Nos leva ao arrependimento, para que a gente não experimente o Senhor dizendo para nós que está a ponto de nos vomitar. Senhor, por favor, que haja em nós liberdade de quebrantamento, liberdade de se derramar na Tua presença e confessar os nossos pecados e pedir: Deus que salva, Deus que limpa, Deus que cura, Deus que restaura, me ajuda a recalcular a rota do meu caminho, para que ele seja o Teu caminho, a Tua visão sobre mim, o Teu propósito para mim, no nome de Jesus, amém.